Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Psicast e hoje com um tema muito abrangente que é fibromialgia, com a nossa convidada Maria Rita. Maria Rita, que é uma das participantes da Terapia para Todos. E o tema de hoje, e eu acredito ser um tema importantíssimo a nível de conhecimento para as pessoas que estão aí do senso comum. Então, o nosso tema é fibromialgia, vivendo além da dor. Existe sim possibilidade de você ter uma vida tranquila, mesmo tendo essa condição com você. Então, Maria Rita, é um prazer tê-la aqui Obrigada. hoje, aqui no nosso Psicast, para trazer um pouco do que é a fibromialgia, do que se trata, e poder ajudar, entender um pouco como isso acontece na sua fase inicial. Eu acredito que no início é muito embaraçoso, porque acaba se debruçando em várias outras comorbidades com relação a problema de coluna, e até ter um diagnóstico é uma situação bem difícil nesse início dessa descoberta. Mas é possível, sim, ter uma vida tranquila, é possível, sim, ter uma vida leve, mesmo tendo esse diagnóstico, tendo esse laudo de fibromialgia. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, eu tento não focar 100% na minha dor, porque senão aí você realmente paralisa. Isso já me aconteceu de eu ficar 2 meses, 3 meses em cima de uma cama e não consegui fazer nada, porque a dor era insuportável. Aí foi onde o meu médico mesmo que me indicou até fazer terapia para eu ter uma movimentação e conseguir fazer as minhas coisas. Tem dias que é muito difícil, o cansaço e a fadiga é muito grande, parece que a gente está com preguiça, as pessoas, né, são muito preconceituosas Não nessa entendem, parte. né? Isso. Mas não é. Tipo, hoje o meu afazer mesmo é o afazer doméstico, e aí dá para mim levar de boa, tipo, dou uma varridinha, sento um Uhum. pouquinho. Tem dias que eu não quero fazer nada, porque a noite de sono não te ajuda, tipo, tu dorme, dorme, mas aquele sono que eles falam que não é nada rejuvenescedor. Então eu já acordo cansada, parece que um trator passou em cima de mim. Mas fora isso, tem dias que eu acordo bem, tem dias que eu acordo com que a minha dor tá, tipo, Uhum. 90% tranquila, só aquele 10%zinho que tu não consegue pensar nela, e aí dá pra Uhum. fazer bastante coisa, né? Com um tratamento contínuo, eu tenho conseguido viver melhor. Depois que eu comecei a adaptar minha vida para essas coisas. Mas no começo, realmente, eu passei um pouco de sufoco, coisa que hoje já estou mais tranquila. Esses primeiros sinais que ocorrem, tá, com relação a esse quadro de fibromialgia, ele é muito, ele camufla muito com outras dores que você, naquele primeiro momento, as pessoas identificam que estão passando, é um problema de coluna. Como é que foi para você descobrir isso e conseguir chegar, através, né, de um tratamento, conseguiu chegar ao diagnóstico de fibromialgia? Como é que foi esse Essa percurso, caminhada. essa caminhada sua? Então, em 2021, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. A minha cabeça doía constantemente de tomar remédio, meia hora sem doer, e aí ela voltava a doer. Uhum. E aí me falaram para fazer exame de vista, que eu era caixa, então trabalho muito à frente do computador, mexo muito no celular, como todo mundo hoje em dia. Fiz o exame de vista. Lógico que vai dar um problema, porque eu fico no computador, né? Uhum. Mas a dor persistia. E aí ela começou na nuca e foi para as costas. E nas costas ela ela agregou ali, que eu sinto até hoje, essa dor. Aham. E ela intensificou muito, 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 ficou insuportável. Eu falava, pô, dormi mal. Vou trocar o colchão. Ah, tentei tudo. Até que foi pro braço, eu comecei a perder a força. E aí me queimei um dia em casa com a panela. E aí foi onde eu procurei um ortopedista, na verdade, porque até então tinham me falado que era tendinite ou outras coisas. E aí fui ao ortopedista, ele achou sugestivo de coluna. Fiz o exame realmente. Eu tenho duas Acusou, né? lesões. Eu tenho Uhum. duas lesões na coluna, uma na cervical e uma na lombar. Uhum. Porém, não são lesões graves de operar, mas elas causam dor. Porém, não essa dor insuportável, que você faça um tratamento e não resolva. Eu tentei
4 remédios diferentes. Fiz muita fisioterapia para cervical. Hoje em dia eu faço para lombar. E aí adaptado para fibromialgia. E a dor só começou a amenizar um pouco quando ele me sugeriu fazer acupuntura. Que aí comecei a fazer semanalmente. Porque na acupuntura, medicina oriental que eles falam, eles trabalham a mente da gente também. Foi onde o médico já tá tudo interligado, né? Isso aí. Para eles, o teu corpo é a tua cabeça. Entendeu? Se a tua cabeça reage mal, é o que a moça que faz para mim me explicou. Se a tua cabeça reage mal, o teu corpo vai reagir mal também. Com certeza. Foi até onde o médico, comentando isso com ele, ele falou, então faz terapia. Então, assim... Nós vamos chegar aí nesse ponto da terapia. E aí, depois que eu comecei a fazer esses tratamentos, a dor deu uma aliviada. Mas, assim, desde que eu comecei com dor, nunca mais eu fiquei 100% sem dor. Eu chego a 90%, mas 10% está doendo. E aí, nesse acompanhamento de 10% e tomar todos os remédios, baixar no pronto-socorro, fazer medicação lá e nada resolver, 1 ano depois, o ortopedista me deu esse diagnóstico de fibromialgia, que é essa dor crônica que ela persiste no lugar que ela está e vai indo, né, para outras partes. Hoje eu sinto nas pernas, nos braços, mas não que todo dia vai doer tudo, também não é assim. Tem dia, dá para conviver com ela, cada dia dá um lugar. Tem dias de crise que dói tudo, mas não é 100% todo dia. Dá para amenizar. Maria, é muito importante a gente falar para as pessoas que estão nos assistindo que você não pode ignorar a dor que você, né, talvez esteja vivendo, vivenciando. Por quê? Você viu que na sua caminhada você demorou um longo tempo até, de fato, claro, precisava do laudo, mas você é uma dor aqui, não, eu vou continuar trabalhando, eu dou conta. Isso. Né? Isso. E, não, isso aqui, né, talvez dá para me levar, não é nada demais. E isso é muito importante, não só para esse quadro de fibromialgia, mas como para tantas outras, né? Outras coisas e outras situações que muitas das vezes nos ocorre e a gente ignora os sinais, que é justamente isso, reconhecer os sinais e viver além da dor. Isso. Quando a gente consegue detectar que algo não está bom, a gente consegue aí amortecer esse desenrolar que é da fibromialgia, né? Porque a gente sabe que é uma caminhada muito extensa. Você teve que ficar afastada do trabalho. Estou afastada. Todos os seus processos emocionais, e aí o que eu te falei, né, na questão da terapia. O próprio médico indicou para você fazer terapia. E por que fazer terapia? Porque afeta totalmente a questão do seu humor. Uma hora você está bem, outra hora você não está. As suas cognições ficam afetadas, né, na questão de lembrar, de não lembrar. Como é que é um pouquinho? Fala um pouquinho sobre isso. Então, o esquecimento chegou para mim muito tempo atrás e eu não me atentei também para isso. Eram coisas assim que eu pensava que era de outras doenças. Tipo, eu tive Covid e tive dengue. Tipo, muito frequente você um do outro. Né? E todo mundo falava, Covid, dengue, dá esquecimento. Eu achava que era por isso. E não era. Eu cheguei um dia, eu estava de férias até do trabalho, de chegar na cidade, eu tinha médico marcado e eu não lembrava o que eu vim fazer na cidade. Tipo, eu fiquei rodando, fui fazer outras coisas para ver se a minha cabeça atinava. E acabou que eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, a secretária me ligou. Pô, Maria Rita, a gente ficou te esperando para consulta. E eu não lembrei. Eu não lembrei. Aí, o que eu comecei a fazer? Anotar. Hoje eu ainda faço isso. Tudo que eu tenho que fazer... Isso é uma dica, né, também, para a pessoa que tá lá do outro lado. Isso, anoto tudo. O lugar que eu tenho que ir, se eu souber rua, eu boto em rua tal. Porque já, tipo assim, para não ter aquele negócio, eu tenho que fazer isso, mas eu não lembrar aonde. Ela causa um esquecimento muito grande. E em mim, isso me afeta muito. Tipo, comecei a ter problemas no meu trabalho. Eu sou caixa, então eu comecei a ter problema de quebra de caixa, ou sobrar dinheiro. Ou faltar, né? E conferir preço de produto para cliente, não lembrava o que eu fui fazer, porque, tipo, eu saía do meu lugar, ia lá onde está o produto, quando eu chegava lá, não sabia nem o que eu tinha ido fazer lá. Falando, parece até brincadeira, mas na hora não era. Para quem está vivenciando, Para quem né? E eu não me atentei, porque eu não sabia também o que era fibromialgia.
Eu só vim me atentar quando aconteceu comigo, que aí eu fui entrar no assunto. E conhecer um pouco mais sobre, né? Você Isso. falou que existe um grupo do qual você faz Hoje em parte. Petrópolis tem um grupo. E vocês trocam informações. E por que a gente está trazendo isso para as mulheres que estão lá do outro lado? Justamente para poder dizer que você não pode ignorar os sinais e você precisa conhecer a partir do momento que você já tem também um diagnóstico que não é muito fácil. Não. A gente sabe que pela rede pública isso demora um pouco mais de acontecer, né? E muitas das vezes as pessoas precisam acessar os seus próprios recursos para Isso. conseguir ter um atendimento diferenciado. Não que a rede pública não faça o seu papel, mas tem muita gente sofrendo, a gente sabe disso, né? Tem muita gente... É uma doença que ela não é muito falada, conhecida, né? Esperamos agora que isso ela seja mais trabalhos conhecida. estão Isso sendo aí. feitos para que a gente possa entender mais como isso afeta. Mas o que a gente quer trazer aqui é que existe possibilidade de você ter uma vida leve a partir do momento em que você conhece e que você já tem um laudo, que você já tem um diagnóstico, é possível você viver sim. Com relação ao grupo, existe muita troca, como é que é isso? As pessoas, né, de uma para outra, falando, Sim, a gente tem um trazendo... grupo que eles chamam até de desabafo. Porque tem um que é só para informação, aí só os administradores, né? Porque senão aí vira aquela bola de neve. Uhum. E tem um de desabafo, que a gente troca informações. Foi onde eu descobri da carteirinha, né? Que dá direito a gente passar à frente igual... Que é uma deficiência, não é aparente. As pessoas são muito visuais, né, hoje em dia. Exatamente. E não é aparente, não é porque eu não tô com uma perna quebrada, não tô com o braço quebrado, que eu ando arrumado, porque tem isso também, as pessoas têm esse preconceito. E aí a gente é obrigado a enfrentar uma fila, igual. Cheguei uma vez na fila de um banco, fiquei 3 horas em pé, não tinha nem lugar para sentar. Cheia de dor. E cheia de dor. Então, assim, a carteirinha te dá alguns benefícios, e a gente está tentando outras coisas. E o grupo ajuda nos diagnósticos. Porque, assim, o meu médico fala muito isso, e isso é muito verdadeiro. Cada paciente vai reagir de um jeito. Não tem jeito. Foi o que nós estávamos conversando. A gente não é igual, a gente não sente as mesmas coisas, cada um tem um problema na sua casa, que isso acarreta também no problema. Então, assim, cada um vai reagir de um jeito. Umas sentem muita dor na perna, outras sentem mais formigamento, a outras sentem muita dor de cabeça. Igual eu, no meu caso, eu sinto a mesma dor crônica que eu comecei nas costas, ela tá em mim até hoje. Não foi embora. Bem permanente. Bem permanente. E afeta o braço também, né? Do lado direito. E começou a afetar a perna, o pé. Eu sinto dor até nos tendões do dedão. Que é muito nas suas articulações. Nas articulações. Né? Mas eu sinto muscular também. A minha batata da perna... Se eu ficar mais de 5 minutos em pé, eu não consigo. Eu posso estar no lugar que for que eu sento. Pode ser no ônibus e não ter lugar. Se eu tiver que sentar na escada, eu sento na escada do ônibus. Porque é uma dor que ela é... ela é muito difícil de explicar. Porque, assim, quando você tem uma dor de cabeça e você toma um remédio, aí você vai parar de pensar naquilo. Daqui a pouco o remédio fez efeito e tua dor foi embora. Ela não. Ela, além de tu tomar o remédio e ela não fazer efeito, ela te obriga a ficar pensando naquilo ali. Você não concentra em nada. Tu olha pro lado e fala assim, eu tô com dor. Tu olha pro outro, eu tô com dor. Eu chego a dormir, às vezes, para aliviar. E quando eu acordo, eu ainda tô com dor. E, tipo assim, o sono é bem rápido. Parece que o meu cérebro fica naquilo. Eu tô com dor, tô com dor, tô com dor. Você não consegue se estabilizar, ainda mais quando tá para ter crise. Então, aí ela já te mostra muito isso. Tipo, quando você tá para ter uma crise, tem gente que começa a sentir muita dormência, muita fisgada. Eu, no meu caso, eu começo a sentir muita dor de cabeça, muita dor na nuca, né? Eles falam até que não fica preocupada, que não é pressão. Realmente não é. Eu já... Né? Já acostumada. Acostumada com isso. Então, quando eu sinto aquela dor de cabeça que se concentra, não é bem na nuca, é aqui na cervical, né? Na parte do pescoço. Porque afeta tudo. Isso. Aí eu sei que no outro dia, não tô aguentando nem me mexer. Ou aí, se eu tiver alguma coisa realmente que não dê para adiar, é baixar no pronto-socorro ou numa UPA e tomar uma medicação. Que é só essa medicação que faz efeito. Que eu tomo continuamente, todo dia... ameniza, mas quando dá crise, aí não tem jeito. Não tem o que resolva.
Só esses remédios mesmo. São, tipo assim, aqueles mata-leão mesmo, você toma Para você na conseguir hora. dar conta, né? E dar continuidade da sua vida. Isso, na hora é insuportável, mas assim, é um efeito muito rápido. Exato. Pelo menos 2, 3 dias tu fica em paz, né? E aí começa a fazer as outras coisas, né? As atividades. E você vai botando ali a sua atenção em outras coisas e faz com que você consiga dar conta daquela situação. Isso. Mas outra coisa muito importante é essa alteração de humor. Isso acontece muito frequentemente, porque você estava acostumada a ter um estilo de vida, e aí vem esse quadro, né, esse diagnóstico, que acaba mudando toda a rota da sua vida, e isso implica você não estar bem. Isso aí. Né? Você não estar bem com você mesma, e essa mudança de humor, e aí o profissional precisa estar atento, como o seu médico falou, olha, procura um psicólogo. E como foi para você, né? Eu sei que o tempo ainda é muito pouco lá com a gente, mas dentro da terapia, o que isso te proporciona com relação ao impacto à fibromialgia? Quais foram os seus ganhos ali? Porque a gente sabe também que nesse quadro de fibromialgia está muito ligado a traumas, se a gente vivencia, né, respostas que a gente precisa ter da vida, e aquilo leva para um outro sofrimento, e isso também é algo que potencializa. E a terapia ajuda com que você consiga ali, através dos seus pensamentos, consiga organizar a sua vida, né? E o que foi para você com relação à terapia? Quais os ganhos? Porque foi uma orientação médica. O que você diria para pessoas, tá? Para a gente já ir caminhando assim para encerrar, o que você diria para essa pessoa que já tem o diagnóstico, essa pessoa que está em casa e que está levando a sua vida, mas que precisa também cuidar do seu emocional? Que isso é preciso também, faz parte desse pacote. Ajuda muito no alívio das dores, com certeza. Né? Com certeza. E o que é a terapia para você? O que ela te ajudou? Então, a terapia para mim foi um divisor de águas, né? Como você falou, foi pouco tempo, mas foi muito esclarecedor para eu tomar atitudes que fizeram diferenças para mim. Como falar não, né? Que era uma coisa que eu não... Se eu tô sentindo dor, eu tô sentindo dor. E o tempo é meu, e aí tem que deixar que os outros explodam. Essa é a verdade. Deixar eles se virar também. Porque antes eu não fazia isso, eu tinha esse problema em falar não para os outros, com medo das pessoas ficarem com raiva de mim. Então, mesmo com dor, eu ia lá e fazia as coisas que não é nem para mim. Então, agora eu tenho o meu tempo. Entendeu? Eu entendi que, assim, falar não é errado, falar não é um pecado. Se as pessoas quiserem ficar com raiva e não entender, aí é uma coisa delas. Não sua. Entendeu? E eu tenho que me priorizar, porque a fibromialgia para mim foi isso. Ela chegou para, tipo, me dar uma parada, Maria Rita, ó. Você tá muito acelerada. É hora de olhar para você. Muito acelerada ainda com a vida dos outros, porque não era a minha, né? Exatamente. Então, assim, parece que ela veio para me dar uma freada. Pensa em você, cuida de você. Olha um pouco para você. Porque aí agora eu tô focada em mim. Porque eu tô com tanta dor que se eu não focar em mim, aí o negócio fica difícil. Mas assim, me ajudou muito. É pouco tempo, mas eu posso te garantir, eu vou entrar meu 2025 assim, diferente. E foi muito bom. Foi um diferente muito positivo, foi muito bom mesmo. Eu tô me conhecendo melhor, eu tô me estabilizando e eu tô me priorizando. Isso aí. Entendeu? Foi muito bom, foi muito bom. Sem contar que conhecer as meninas também é bom, a gente sair, fazer amizade, porque quando a gente começa, igual eu comecei nesse quadro de dores, eu tô 1 ano afastada do trabalho, eu quase não vejo ninguém. Eu só vejo as pessoas... muito bom para o relacionamento. Isso. Eu só vejo as pessoas da fisioterapia, que eu sou obrigada a fazer, e... assim, eu quase não saio, vejo as pessoas da minha casa, nem vizinhos eu vejo, porque tem dias que a minha dor é tanta que eu... Intensa, né? De 0 a 10, ela tá quase muito, às vezes no 10. Exatamente. E descer uns degraus já se torna uma coisa horrível. E essa questão do humor que você falou. Exato. Ninguém com dor
vai ficar de bom humor. Exato. Então, você precisa trabalhar esses aspectos dentro de você, Isso emocionais, para que você consiga dar continuidade à sua vida. Exatamente. E ela traz essa bipolaridade mesmo. Hoje em dia eu admito, as pessoas me falavam isso, eu não gostava de admitir que eu era bipolar. Mas hoje em dia eu admito, realmente, às vezes eu tô conversando e assim, eu mudo do nada. Mas é porque aí já me atacou uma dor de cabeça, me atacou uma dor em algum lugar, e eu não quero ouvir ninguém falando nada. Entendeu? Só que aí, como que eu vou explicar isso pra pessoa? Se eu não sabia Sempre, o que né? eu tinha. E aí tá sempre falando, né? Sempre dizendo. Isso. Aí eu vou falar pra pessoa, eu não tô a fim de conversar mais agora, porque me bateu uma dor. Os outros vão falar, ela é doida, entendeu? A gente fica com essas coisas na cabeça. E pra terapia não, me mostrou que é possível fazer isso. Eu tenho que falar. Se as pessoas querem acreditar Ou não, na intensidade da sua dor. Isso. Isso não... A gente merece um crédito. Como eu falei, Exatamente. não é uma deficiência que aparenta, né? A gente não tem que andar sujo, rasgado, porque tá doente. Isso não é, para mim não existe. Porque antes disso eu já tinha uma vida lá atrás. As pessoas têm que acreditar no que a gente tá falando. Se eu tô com dor, eu tô com dor. Então, isso primeiro precisa importar para você. Você primeiro saber que se priorizar importa para você, e se as pessoas vão aceitar ou não, aí é uma condição delas. Isso aí, mas eu tenho que me colocar agora em primeiro lugar. Porque tem dias que realmente não há o que se fazer, né? O negócio é você pensar em você, aí deita um pouco, toma um remédio. Então, assim, cada um tem que me poupar um pouco também, né? Porque, tipo, se eu tenho um problema, hoje eu não vou falar do problema, eu tô precisando desabafar, mas eu não vou desabafar hoje porque a pessoa tá com dor, vai ficar preocupada e vai pensar mais nisso, entendeu? Então, aí, hoje em dia, eu evito isso. Eu tô... Alguém, ou minha irmã, meu marido fala, eu tô com um problema, amanhã a gente conversa. Hoje eu não tô bem pra ouvir isso. Pra conversar isso. e pra ouvir. Isso, porque... E respeitar isso, né? Exatamente, porque eu vou agregar aquilo... Eles falaram um problema pra mim. Eu vou guardar pra mim, porque eu não tenho com quem falar. Você não pode resolver também. Isso aí. Aí eu vou ficar tentando ajudar e vou ficar preocupada e aí a dor só se intensifica. Exatamente. Então, meninas, o assunto de hoje foi fibromialgia. É possível sim, tá? Viver além da dor, reconhecer esses pequenos sinais é o primeiro passo para que você possa ter uma vida mais leve. É fácil? Não é fácil. É uma caminhada. Mas aqui está a Maria, a prova de que é possível sim, através do tratamento e também assistência psicológica, para você conseguir dar conta das suas emoções, que vão estar totalmente afloradas. Você está conhecendo, é o desconhecido, que foi o que você embarcou no desconhecido. E isso é importante demais, você fazer esse trabalho junto ao profissional que está te assistindo e também um profissional, tá, da área da psicologia, para estar te auxiliando. Então, nosso Psicast de hoje foi esse, sobre fibromialgia. Se você tem desejo de conhecer mais sobre isso, nós vamos deixar alguma coisa na legenda com relação a esse assunto e te aguardo no próximo Psicast. Um grande abraço.